Olá, gente. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar aqui, continuando ainda. Eu estou explorando aqui alguns recursos dessa Bíblia arqueológica, uma Bíblia que eu acho bem bacana, e a gente fez um vídeo aí trabalhando um pouco um artigo dela. E aí eu peguei aqui esse tema aqui, né? O cânon do Antigo Testamento. Eu achei também bem interessante. Esse texto se encontra ali no livro de Malaquias, ali, né? Nessa Bíblia. Então, quem tem ela aí pode dar uma olhadinha depois. Então, vamos fazer uma leitura sobre essa questão aqui. É uma série aqui, né, de artigos chamado A Credibilidade da Bíblia. Então, vamos fazer aqui uma leitura rápida desse artigo, né? Então, ele começa aqui. O cânon, que vem da palavra grega regra, né? Cânon quer dizer regra, que quer dizer também padrão de medida, diz respeito aos escritos que têm autoridade para a fé e a prática religiosas em virtude da inspiração divina. Em segundo lugar, designa a lista desses livros autorizados. Os escritos canônicos eram conhecidos no Antigo Oriente Médio em alguns contextos extra-bíblicos. Olha só como esse parágrafo aqui é interessante. Os textos da pirâmide, que são textos antigos, né, professam incorporar citações diretas dos deuses egípcios. Os videntes da Mesopotâmia registraram revelações que alegavam ter recebido dos deuses em sonhos e visões. Essas composições foram depositadas nos templos a fim de serem preservadas pelos sacerdotes. Importantes documentos religiosos e seculares foram copiados com cuidado extremo e muitas vezes continham maldições contra quem alterasse seu conteúdo. Olha só, gente, muito interessante, né? Alguns tratados eram preservados em duplicata, com uma cópia depositada no templo de cada rei. Deveriam ser guardados cuidadosamente e relidos de tempos em tempos. Olha aí, gente, alguma similaridade? Eu achei isso aqui muito, muito interessante. É por isso que eu gosto dessa Bíblia aqui, né? Que essa Bíblia ela é muito assim direta ao ponto, né? Nesse assunto histórico-cultural. Então ela trabalha muito bem isso aí. Ele continua aqui. Essa prática encontra paralelo no tratamento dispensado aos escritos bíblicos. Como qualquer documento de aliança ou tratado, as antigas leis mosaicas foram preservadas na Arca da Aliança. E aqui ele dá uma referência, né? Primeiro dentro do tabernáculo e depois no templo. Eram copiadas sem alteração. E aí, mais referências, você pode dar uma pausa aí e depois procurar na sua Bíblia, né? E lidas publicamente a cada 7 anos. Então, veja que há muita similaridade com os escritos também ali da Mesopotâmia antiga ou do Oriente Médio antigo em outras culturas. Isso aqui só atesta ainda mais que as histórias bíblicas, né, e os costumes bíblicos são realmente verdadeiros e não mitos, como muitos por aí entendem. Ele vai continuar aqui, ó. O autor de um escrito canônico tinha de ser um profeta israelita que falasse em nome do Senhor. O cumprimento das profecias de alcance limitado autenticava o profeta aos olhos de seus compatriotas. Por exemplo, Jeremias 28, 15 a 17. Depois disso, suas mensagens proféticas eram guardadas em sinal de reverência e obediência. A autoridade intrínseca dos livros canônicos era conhecida desde a data de sua composição, e os profetas posteriores, às vezes, citavam as obras de seus antecessores como escritura autorizada. Por exemplo, aí nós temos aqui, ó, Jeremias 26, 18, cita Miqueias, eu acho que é Miqueias mesmo, 3:12. Daniel 9:2 alude a Jeremias 25, 11, 12. Olha aí, ó, como exemplos, né? Ou seja, eles estavam ali autenticando as escrituras dos profetas que vinham antes deles.
Os escritos rabínicos e o antigo historiador judaico Flávio Joséfo dão testemunho de que a autoria profética era essencial para que um livro fosse incluído no cânon. A conclusão do cânon do Antigo Testamento coincidiu com a cessação da atividade profética, ou seja, ali na época do profeta Malaquias, né? Esse artigo aqui, inclusive, ó, ele se encontra no livro de Malaquias, ele está ali no capítulo 4 de Malaquias. Tá, vamos continuar aqui. Ó. As testemunhas mais antigas numeravam os livros do cânon do Antigo Testamento até 24. Até 24. Esse total, na verdade, corresponde aos nossos 39 livros, porque os 12 profetas menores eram contados como um único livro, e os livros de Samuel, Reis, Crônicas, e Esdras e Neemias como um cada livro. Algumas listas juntam Lamentações e Jeremias e Rute a Juízes, para forçar o total a corresponder às 22 letras do alfabeto hebraico. Interessante isso aqui. Considerando tudo isso, os livros eram às vezes divididos em 3 categorias diferentes: a lei, os profetas e os escritos. Os 39 livros do nosso Antigo Testamento já aparece assim na Septuaginta. Inclusive, gente, eu estou trabalhando esse ano com a Septuaginta, né? Tenho ela aqui, ó. A gente está trabalhando aí em um material que diz respeito ao estudo da Septuaginta. Em breve a gente vai falar dele aqui. Tá, vamos continuar aí. E fragmentos de todos eles, à exceção de Esther, foram encontrados entre os rolos do Mar Morto, que a gente até falou aqui no outro artigo, né? Cujas datas variam de 150 a.C. a 150 depois de Cristo. Jesus e os apóstolos reconheceram o mesmo cânon ao citar o Antigo Testamento e utilizar-se de expressões como, abre aspas, a lei e os profetas, fecha aspas. Cristo fala muito isso lá, né, nos evangelhos. Então, dando aí autenticidade a essa divisão. Continuando aqui, o status de alguns livros foi debatido por estudiosos judeus em Jânia, em 90 depois de Cristo, sob a suposição de que já eram aceitos como canônicos. Levando-se em conta outros livros canônicos, as deliberações solucionaram algumas dificuldades de interpretação. Olha só isso aqui, ó. Contradições aparentes, como as diferenças entre Ezequiel 40 a 48, né, e Levítico, ou seja, eles fizeram esse estudo aqui, essa comparação entre esses capítulos aqui de Ezequiel com as leis levíticas, porque parece que há ali uma certa diferença. Outra coisa também que eles viram aqui, ó, foi o ceticismo aparente em Eclesiastes, erotismo em Cântico dos Cânticos. Isso aqui é verdade. Isso aqui, para quem estudou já esse livro aqui, vai ver que existe isso ali, né? E falta de uma referência direta a Deus no livro de Esther. Exatamente. É o único livro da Bíblia que não traz a palavra Deus. Então, tudo isso aqui foi debatido aqui nessa reunião aqui, ó, em Jânia. Existe uma certa lenda sobre como se fosse um tipo de um concílio ali para poder debater, ou no caso bater o martelo, sobre o cânon do Antigo Testamento, mas isso não é algo assim que é certo realmente. Né? Existem algumas discussões sobre o que foi falado ali realmente. Mas vamos continuar aqui. Alguns estudiosos argumentam que o cânon judaico de Alexandria, no Egito, incluía os apócrifos. Entretanto, Filo de Alexandria, cerca de 20 a.C. a 50 depois de Cristo, nunca fez menção de nenhum deles como escrituras. E muitos dos antigos pais da igreja, por exemplo, Orígenes, Atanásio, Crisóstomo e Jerônimo, não se sentiu à vontade com a canonicidade deles e raramente os citavam.
Os primeiros manuscritos da Septuaginta, século 4 e 5 depois de Cristo, incluiu alguns dos livros apócrifos. No caso aí, gente, nós temos o Códice Vaticanus, deixa eu ver qual é o outro, é o Códice... Eu sei que o Vaticanus é um que traz, e o outro é o... deixa eu ver aqui, rapaz. Eu não lembro agora, mas são alguns códices ali. Acho que, eu não sei se o Sinaíticos também, ele traz a Septuaginta. Mas eu sei bem que o Vaticanus, ele traz o Antigo Testamento em grego. Então ele continua aqui, ó. Da Septuaginta, século 4 a 5 depois de Cristo, incluiu alguns dos livros apócrifos, provavelmente como literatura religiosa adicional, porém a lista não corresponde aos 14 livros apócrifos designados como tais no Concílio de Trento em 1546. Gente, desculpa aí o barulho aqui do cachorro, mas é assim mesmo, aqui é espontâneo, né? Muitas outras obras são canônicas e foram citadas pelos judeus em tempos anteriores ao cristianismo, como evidencia a grande quantidade de literatura religiosa descoberta em Corã. Contudo, os 39 livros canônicos do Antigo Testamento correspondem aos que Israel considera escrituras desde os tempos remotos. Então tá aí, ó, esse artigo muito bom aí na Bíblia Arqueológica. E aqui, ó, como eu falei, né, ela traz muitas imagens. Aqui você tem, ó, uma versão dos jarros de Corã, mais ou menos como eram ali, como foram encontrados os jarros, onde foram encontrados os pergaminhos do Mamon. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, ainda nessa série sobre a credibilidade da Bíblia. Então Deus abençoe a sua vida, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe.